Uma obra onde A Ilha do Tesouro de Robert Louis Stevenson e A Tempestade de Shakespeare se juntam só poderia resultar numa belíssima história. Ana Luísa Amaral escreveu e Marta Madureira ilustrou. A Tempestade, a nossa sugestão de hoje. A ideia era adaptar um clássico da literatura. O problema é que eu adaptar, mantendo a estrutura original, é sempre um bocadinho difícil. Eu já tinha feito isso com a Relíquia, por exemplo, do Eça de Queiroz. O que aconteceu foi que a camisa de noite da Mary se transformou numa personagem chamada A Noite em Camisa. Portanto, tem que haver sempre ali uma recriação qualquer, não é? E eu pensei, de facto, naquela que é a peça mais poética de Shakespeare, que é A Tempestade. E, para mim, das peças mais belas também de Shakespeare. É poesia pura, não é o que existe ali. Comecei a pensar, então, na Tempestade de Shakespeare, que tem imensas personagens, e eu achei que isto podia ficar... Resisti muito a começar com a peça de Shakespeare, e o que é certo é que, quanto mais pensava na peça de Shakespeare, mais uma frase me vinha, um passo da peça de Shakespeare me vinha à memória, que é aquele muito bonito, Be not afraid, the isle is full of noises, que é o Caliban que diz, e mais pensava nesse passo e mais pensava num livro que eu tinha lido, que eu li quando era muito pequeno, eu lembro-me até e li-o ainda numa revista em quadradinhos, li-o adaptado numa revista em quadradinhos, uma revista que se chamava O Zorro, que teve 200 números, eu tinha para aí uns 5 anos, 6 anos talvez, quando li A Ilha do Tesouro em adaptação em quadradinhos. E o que é certo é que, em vez de começar com a Tempestade, que se passa numa ilha, efetivamente, não é? Comecei com A Ilha do Tesouro de Stevenson. Por isso é que o alerta inicial, ou uma espécie alaia de epígrafe, lê-se a partir de A Tempestade de William Shakespeare e com A Ilha do Tesouro de Robert Louis Stevenson a ver-se ao fundo do alto do mastro do navio. Pronto. E depois começa dizendo precisamente aquilo que A Tempestade de Shakespeare não é. Ou seja, começa a descrever a Ilha do Tesouro e da Ilha do Tesouro isola aqueles elementos que eu acho que estão na memória de qualquer um de nós que leu A Ilha do Tesouro, não é? Quer dizer, a gente não se lembra que é um romance grande, mas eu acho que aquilo de que as pessoas se lembram melhor é que havia um mapa, havia a Ilha do Tesouro, havia um pirata. A determinado momento se pode ler 15 homens, nem mais nem menos um, dançando num caixão, 15 homens e uma garrafa de rum. E eu imagino os piratas todos a cantarem isto, não é? E portanto, isto começa o livro começa dessa maneira, e também não havia uma estalagem, e também não havia um papagaio, e também não havia... Até que finalmente se diz, essa canção pertence a outra história, que se chama A Ilha do Tesouro, e começa, e essa história fica a descansar, por assim dizer, na memória, e é aí que entra realmente, embrulhado num manto de magia, que é o manto do Próspero, é aí que entra a primeira história, ou seja, A Tempestade. É uma obra escrita em poesia, assim. Eu sinto-me muito mais à vontade na poesia. Não tenhas medo. A ilha tem ruídos, sons, doces ares que sem doer deleitam. Por vezes, instrumentos tais tangentes que me ressoam nos ouvidos. Vozes que às vezes, se eu acordasse de um sono muito longo, logo me adormeciam. E então em sonhos as nuvens se abririam, mostrariam riquezas tombando sobre mim, e tantas que, acordando, eu chorava, pedindo para outra vez sonhar. E isto depois dá-me também a possibilidade de, com o sonho, eu avançar para precisamente, não é, esta ideia de onde se está melhor, perguntam eles, acordado a sonhar, não se sabe, ninguém sabe, na ilha que agora é uma só. Portanto, no final do livro, a Ilha do Tesouro e a Ilha da Tempestade juntaram-se, não é? E esta ideia, que é uma ideia central à Tempestade, we are made of the same stuff as dreams, somos feitos da mesma matéria que os sonhos, vem para aqui. Pois da mesma matéria eles são feitos, eles e os sonhos, de uma matéria igual. Ou seja, as personagens da Ilha do Tesouro, as personagens da Tempestade, e depois pergunta-se no final, eles e nós. Quem sabe, se calhar, e talvez para sempre e na memória, como uma história só,
estas duas histórias vão ficar. E o livro termina. A Tempestade é publicado pela Booklândia, uma chancela da Quid Novi. Nós temos no passatempo de hoje 10 exemplares para oferecer. Responda corretamente à pergunta qual a obra que marca a estreia literária de Ana Luísa Amaral e habilite-se a ser um dos contemplados. O nosso e-mail é lermaislermelhor@philbox.com. Boa sorte e boas leituras. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.